Muito bem, o tema de hoje é direito de superfície, que é tratado lá no Código Civil e também no Estatuto da Cidade. O objetivo do nosso estudo é exatamente compreender esse instituto que envolve os chamados direitos reais sobre coisas alheias. Quando você tem, então, a utilização de uma superfície de um imóvel para plantação ou para construção, e aí você tem essa propriedade dividida, digamos, em dois sujeitos, que seria o proprietário e, de outro lado, o superficiário. O estudo de hoje nós faremos com base nos chamados mapas mentais. Então agora eu convido vocês, a tela que virá em seguida, em que eu vou dissecar esse instituto, desde as ideias conceituais até as especificações, passando também pelos direitos do superficiário e do proprietário e chegando até a extinção do instituto, até a extinção da superfície. Então vamos lá, vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui hoje sobre direito de superfície, utilizando aqui de um super mapa mental que eu fiz com base na obra do professor Silvio Venosa. Então vamos lá. Direito de superfície, né, que é um direito sobre coisas alheias. E o que a gente vai tratar aqui nessa aula é exatamente os direitos, as características, as especificidades, porque ele é tratado tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Cidade, se ele é oneroso, se ele é gratuito, se é necessário fazer por escritura, se pode ser por contrato, se tem que ser registrado, quais são os direitos, quais são os deveres. Então, basicamente, a gente vai ter a oportunidade aqui de aprofundar nesse assunto aí tão importante, né, que é cobrado, e também na vida prática, aí você podendo fazer esse tipo de documento aí para o seu cliente. Muito bem, vamos lá então. Conceito e compreensão. A ideia, como é um direito real sobre coisa alheia, a ideia primordial desse instituto, chamado direito de superfície, é exatamente viabilizar a construção ou o plantio em imóvel alheio. Essa que é a ideia quando ele foi criado. E ele foi criado no passado, há séculos atrás, pelos pretores, ou seja, lá pelo poder público, digamos assim, em que autorizava-se comerciantes e proprietários lá de tabernas, né, que construíssem as suas obras lá, os seus locais de trabalho, nas ruas, que eram, né, públicas. Então, foi um primeiro caminho para se estabilizar, digamos assim, uma divisão desse imóvel urbano, aí, desse espaço urbano. E o conceito primordial é o superficiário, ele tem a posse direta e o proprietário, ele não pode turbar a posse do superficiário. Então, enquanto o superficiário estiver lá, a gente vai ver que esse contrato pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado, apesar do Código Civil não permitir, mas o Estatuto da Cidade permite. Mas a ideia, então, é que enquanto o superficiário estiver exercendo a sua posse na condição de superficiário, ele não pode ser molestado pelo proprietário. É um direito do superficiário permanecer lá, primordialmente se for então por prazo determinado. E volto a dizer, então a ideia, se você tem alguma dúvida do que é o direito de superfície, ele é parte de um instrumento contratual, que vai ser uma escritura pública, em que proprietário e superficiário estabelecem o que esse superficiário vai poder fazer lá, né? Ser uma obra, ser uma plantação, e a partir desse estabelecimento, digamos assim, todas as consequências de permanência e de direitos serão, então, assegurados. Muito bem, prosseguindo aqui, a gente vai, então, para alguns pontos marcantes que eu destaquei aqui na obra do professor Venosa, que seria o seguinte: ela estabelece, então, o direito de propriedade do solo. Então, a partir do momento que você parte da propriedade do solo, que é a figura do proprietário, então eu preciso de ter essa figura, que pode ser em propriedade individual ou condomínio, mas eu preciso de ter essa propriedade. A partir disso, ele então estabelece, nesse direito de propriedade, a possibilidade de outra pessoa vir e plantar ou edificar. E essa questão, ela estará sujeita, se for um direito de superfície oneroso, ao pagamento do cânon,
O cânon é exatamente, digamos assim, comparando, para você fazer uma comparação, seria o aluguel aqui na superfície. Mas o nome que se dá a ele, correto, o nome legal é cânon. A propriedade da obra, quem que é o dono da obra durante essa construção? É o superficiário, então ele constrói, ele é dono da obra, ele que vai usufruir dessa obra. Mas, por outro lado, o proprietário, salvo disposição diversa no contrato, ele tem uma expectativa para adquirir no futuro essa construção. Então, não é um negócio tão ruim, né? Primeiro que ele pode receber um valor mensal e segundo, que ao final desse empreendimento, ele fica com o empreendimento para ele, entendido? A construção, digamos assim, né? Outras especificações bastante relevantes, vamos aqui a elas. A disposição no Código Civil que trata da matéria, então, deixa eu só aqui subir aqui um pouquinho, que cortou um pedacinho aqui, ó. Opa, só aqui um pedacinho, de onde que eu estou aqui. Aqui, ó, aqui, pronto, tá aqui. Então vamos lá, para a gente ficar junto aqui. Conforme eu já disse anteriormente, ele pode ser gratuito ou oneroso. Então, gratuito não vai ter, conforme o nome diz, não vai ter ônus nenhum, ninguém vai ter que pagar nada, e, enfim, vai usufruir e depois no final devolve. Oneroso vai ter o cânon. O Código Civil, perdão, o Código Civil, ele regula essa questão no artigo 1369 até o 1377. E o Código Civil tem a previsão de ser por prazo determinado. Então, se fosse pegar a regra específica do Código Civil, eu não poderia tratar da matéria por prazo indeterminado. Mas a gente vai ver que existe outra norma a respeito. O documento, esse contrato, ele deve ser celebrado por escritura pública. Evidentemente, você não pode esquecer da regra do artigo 108 do Código Civil. Então, se porventura essa transação de superfície aí, e considerando assim valor de obra, valor de imposto, né, valor dos tributários, se não exceder a 30 salários mínimos, aí tudo bem, você pode fazer por contrato particular. O registro no cartório de imóveis. O que isso é importante? Você verificar lá, a escritura pública, ela garante direitos pessoais. Então, ela garante, por exemplo, eventual indenização, se ficou estabelecido, ela garante que eu posso permanecer lá por um certo tempo e tal. Mas ela não me dá o que o registro no cartório de imóveis me garante, que é a eficácia de direito real, que é o que é eficácia de direito real? É exatamente trazer para esse instituto as características do direito real, que são exatamente o efeito erga omnes, é a publicidade, né? Então é a questão de que terceiros não podem vir e querer alegar que tem prioridade naquela situação. Então você também passa a ter os direitos de perempção, de preferência. Então, são questões importantes que derivam do registro. Então, você vai fazer um registro dessa escritura, de escritura do direito de superfície, na matrícula do imóvel, tranquilamente. Continuando aqui, deixa eu ver se está dentro aqui do ângulo aqui, né? Está. Deixa eu subir aqui, ó. Subindo aqui, a gente vai ter agora a questão do implante. O que é o implante? Né? Aqui não é nada de dentista, não. O implante é exatamente o nome que se dá àquele sistema que foi colocado em cima do solo ali. Então, o implante pode ser tanto uma obra, um prédio, uma construção, como pode ser também uma mera plantação. Então, isso é o implante. De outro lado, a ideia desse instituto não são obras temporárias. A ideia aqui do Instituto são obras permanentes, porque se fosse para fazer para pouco tempo, nem teria, digamos assim, uma vantagem de você empreender com uma obra grande. Pode, eventualmente, pensando em plantações, pode até ser por um período menor temporário. Agora, pensando em construção, não tem nem muito sentido, até do ponto de vista econômico. A doutrina traz os seguintes exemplos aqui, ó. As chamadas cadeiras cativas que a gente tem em estádios,
camarotes de teatros, ancoradouros privados lá nas marinas. Então, a pessoa tem ali um espaço, uma superfície daquele espaço que ela pode usufruir com exclusividade e com a posse direta. É sempre importante lembrar que se houver, né, mais de um proprietário, que é o que a gente chama de condomínio, com força aqui no artigo 1314, todos têm que estar de acordo com esse direito aí de celebração desse instrumento aí do direito de superfície. Muito bem, continuando aqui, ó. Agora nós vamos para o Estatuto da Cidade. Deixa eu só posicionar aqui. Aqui está. O Estatuto da Cidade. Então, o que o Estatuto da Cidade tem a ver com essa história aqui? A grande questão é que é o seguinte: o Estatuto da Cidade, ele entrou em vigor, ele é de 2001, e ele entrou em vigor 3 meses depois que ele foi publicado, né? Já entrou em vigor. E o Código Civil entrou em vigor depois dele. Alguns autores entendem que o Código Civil teria, então, revogado, porque ele trata também da questão do direito de superfície, que é tratado aqui também pelo Estatuto da Cidade. Bom, mas sem contar spoiler aqui, vamos ver o que acontece aqui, ó. A grande ideia aqui é o seguinte: se você pegar aqui, ó, então, olha lá, conforme eu disse, a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, ela é uma lei que estabelece a seguinte situação. Eu já sei o que acontece aqui. Às vezes eu estou com o mouse de lá. O que é o cérebro, né, gente? A gente acha que eu estou de lá, mas eu acho que eu estou aqui, subindo a tela para vocês, mas eu estou de cá, entendeu? Mas não se preocupa não. Vamos lá, vida que segue. Então a grande questão aqui é essa daqui, ó. Então o entendimento é que, pelo fato da lei ser de 2001, ela teria, digamos assim, em tese, sido revogada pelo Código Civil. Mas muitos autores consideram que isso aqui é o que a gente chama de microsistema. Assim como a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem também a Lei do Inquilinato. Então, esses microsistemas, eles devem ser preservados, até por alguns autores também chamam de diálogo das fontes. Então, eles podem permanecer e eles vão bebendo da fonte, ou geral do Código Civil, ou o Código Civil bebendo da fonte específica desse chamado microsistema. O Estatuto da Cidade trata da matéria nos artigos 21 a 23, e uma crítica que se faz é exatamente por que você faz uma lei encostada na outra e trata dos mesmos assuntos, conforme o próprio uso capião. Mas, de outro lado, alguns alegam também que é uma política, né, específica para imóveis urbanos. Então, tudo bem, está feito assim, que assim seja. E a grande questão que eu destaquei para vocês agora há pouco é exatamente essa questão do prazo indeterminado. O Estatuto da Cidade permite a questão do prazo indeterminado. E por ser prazo indeterminado, uma preocupação que tem é a denúncia vazia, ou seja, simplesmente o proprietário vir e pedir o imóvel. E nesse caso, um destaque importante que merece é o artigo 473, parágrafo único do Código Civil, que geraria, portanto, um direito aqui ao superficiário de retenção por conta das benfeitorias que ele fez, a considerar avaliações, etc, etc, né? Então, o Código Civil foi, digamos assim, prudente ao prever um prazo determinado, exatamente para não ter esse tipo de problema, pensando em tamanho de obra que você possa fazer lá, né? Então, não deixa de ser uma observação interessante. Mas, daqueles que entendem que é um microsistema e que esse microsistema pode sobreviver, pronto, então, existe o prazo indeterminado. Mas se for uma questão de marcar, observe se vai estar tratando lá se é o Código Civil ou se é o Estatuto da Cidade, porque o Código Civil apenas prazo determinado e o Estatuto da Cidade também admite prazo indeterminado. Muito bem. E o direito das partes? O que elas têm direitos em umas condições como estas? Vamos lá. Primeiramente, se o contrato prevê, né, que é oneroso, vai ter o pagamento lá do cânon. Se for gratuito, aí o direito que a gente pode prever
é do superficiário fazer a obra ou fazer a plantação e permanecer lá no imóvel gratuitamente, não tem que pagar nada. O interessante observar é, em caso de silêncio, a previsão é que esse contrato é oneroso. Então, se não está previsto nada no contrato, teria que pagar alguma coisa. O nome desse pagamento, eu já disse para vocês, é o cânon. Cânon. E no caso de falta de pagamento? No caso de falta de pagamento, a realidade que a gente tem é essa daqui. Falta de pagamento, a situação, as consequências serão a cobrança, então, evidentemente, pode ser cobrado, assim como você tem o aluguel, e também caminhar para uma extinção contratual. Por quê? Porque é uma infração. E essa infração vai ser resolvida exatamente por esse mecanismo. Ou seja, se não houve ali o respectivo pagamento, então, nesse caso, a gente só tem a alternativa a se fazer aqui seria exatamente fazer a extinção desse contrato. Com relação aqui ao direito quanto ao título constitutivo, o que a gente pode colocar nele? Eu posso proibir a cessão dessa superfície para terceiros. Também fazendo um comparativo, seria como na locação, quando você tem lá a proibição de sublocar o bem. Mas essa proibição só vale para atos entre vivos, porque vocês também devem saber que pelo direito de Saizinho, a superfície também pode ser objeto de herança. Então, os herdeiros do superficiário fazem jus a permanecer no imóvel, se for por prazo determinado ou prazo indeterminado, enfim, conforme o caso, né? Continuando aqui, a gente passando para cá, subindo aqui, aí entra o direito, que é o direito de preempção, é o direito de preferência. E aí você tem a situação aqui, tanto do proprietário quanto do superficiário, na previsão de possibilidades aí de transferências, eles têm a preferência para aquisição, né? E esse exercício tem que se dar aí num prazo de 60 dias, né? Então, no caso de imóveis, após a notificação, você tem um prazo aí de 60 dias para exercer esse direito. É interessante você analisar essa matéria lá no artigo 513, quando trata lá de direito contratual. Agora, uma questão importante aqui é que... Deixa eu só ver se de cá vai descer para ficar melhor. Aqui. Uma questão aqui interessante é essa daqui. Não cabe depositar o preço. Aqui ele não pode fazer igual acontece na locação. Não daria para depositar o preço e ficar com o bem lá para si. Tá? Então, aqui ele vai fazer jus tão somente a eventual indenização. Muito bem. Vamos agora às consequências de uma eventual extinção deste direito e caminhando também para o final, a extinção desse direito de superfície. Então, aqui a gente tem um panorama geral. Essa extinção pode acontecer pela falta do pagamento do cânon, então não houve o pagamento, é uma possibilidade. Agora, no caso de prazo determinado, a gente tem a extinção do prazo, automaticamente. Dali para frente a gente já tem uma situação de posse injusta, né? de esbulho. Agora, a pergunta é, e se o prazo era determinado, mas depois desse período, o superficiário permanece lá? O entendimento é que no silêncio, né, que não tem previsão nenhuma, esse contrato, então, a previsão é que ele vai se tornar por prazo indeterminado. Ele se convola num contrato por prazo indeterminado. Agora, por outro lado, havendo infração de cláusulas contratuais, eu até deixei destacado aqui, porque merece, o artigo 1374, que prevê o seguinte: antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Isso aqui é uma questão muito importante, porque você pode estabelecer no contrato, no instrumento, que é a escritura depois, né? Você pode estabelecer qual a finalidade dessa superfície, para que você vai fazer. Se é para comércio, se é para uma casa, se é para fazer um barracão, eu já vi casos se é para fazer uma antena dessas de transmissão de celular, enfim. E se porventura houver modificação nesse planejamento, é cabível aqui também uma extinção.
E as consequências após a extinção, que está aqui, ó, as consequências após a extinção. Nós podemos destacar o seguinte: o proprietário, ele readquire o bem. Ele vai então readquirir agora tendo a posse plena. Ele estava só com a posse indireta, agora ele passa a ter a posse plena. E além disso, então, vem para ele o quê? Vem o terreno e vem a construção. E o detalhe, né, que às vezes a pessoa pode achar que não é justo, mas isso é sem indenização. Olha lá, ele não vai ter que pagar nada para o respectivo lá, digamos assim, para o respectivo superficiário. Por quê? Porque assim foi estabelecido, então, vida que segue, né? Por outro lado, se após a extinção o superficiário, aqui, o superficiário permanece lá no imóvel, ele estará ingressando então numa posse injusta. E pelo fato da posse ser injusta, caberia aqui, cabe, né, a reintegração de posse pelo proprietário. Existe também uma previsão de desapropriação. O artigo 1376, ele prevê o seguinte: no caso de extinção do direito de superfície, em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. Então vai ser feito lá uma perícia, digamos assim, para saber quanto que vale o terreno e quanto que vale a construção. Essa que é a ideia aqui para a gente poder pensar no pagamento da desapropriação. Muito bem, então esse foi o direito de superfície. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido aqui o assunto. É um direito sobre coisas alheias aqui, não é? Ele gera o direito real, desde que devidamente registrado. Pode ser oneroso, pode ser gratuito, pode ser para construção, pode ser para plantação. Enfim, sendo oneroso, paga-se o cânon, temos o superficiário, temos o proprietário. E, enfim, é um instituto muito bem regulado pelo Código Civil e pelo Estatuto da Cidade. Obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.